Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Coisa boa estar na presença de Deus nesta noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Fernando, Aleluia. nosso pastor Fernando, pela confiança. E é bom estarmos juntos adorando a Deus, amém? Há um espírito do medo que ronda muita gente por aí. Mas essa igreja aqui tem coragem, amém? Esse povo aqui tem coragem de estar na presença de Deus. Aleluia! Com medo ou sem medo a gente precisa trabalhar, não é assim? É verdade. Com medo ou sem medo a gente precisa ir no mercado, não é assim? É verdade. Com medo ou sem medo a gente precisa entrar no trem. Quem usa trem aqui? Ônibus. E a gente precisa, com medo ou sem medo, e para adorar a Deus não tem medo também não. A gente está disposto a servir a Jesus. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero convidar os irmãos a ler dois textos sagrados no livro de Neemias. Deus colocou uma palavra no meu coração e Ele confirmou nesta tarde essa palavra. E também quando o nosso pastor estava falando aqui, Genivaldo, e eu pude ver Deus confirmando mais uma vez aquilo que Deus colocou em meu coração. Aleluia. Neemias capítulo 1, vamos ler alguns versículos, depois nós saltaremos para o capítulo 2 Aleluia. e leremos também alguns versículos, amém? Amém. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu. Diga comigo, mês de Quisleu. Mês de Quisleu. Amém. No ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntar-lhe pelos judeus que escaparam do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém? Amém. Agora o capítulo 2, versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan. Diga comigo, mês de Nissan. Mês de Nissan. No ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste? E o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolado, e tendo sido consumidas suas tortas a fogo? E o rei me disse: que há que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito à tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que a edifique. Diga comigo, peço que me envies. Peço que me envies. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Glória a Deus. estamos diante da sua presença, estar aqui a tua igreja, estar aqui a tua palavra. Sou insuficiente, careço de ti para falar a tua palavra. Me ajuda, me auxilia, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Amados, esse texto no livro de Neemias, ele não é um texto desconhecido para muitos dos irmãos. É uma passagem da Bíblia que nos traz muitos ensinos. Sempre é bom passar por esse livro para aprender, reaprender e reciclar o nosso conhecimento diante de Deus. Amados, antes de Neemias, há o livro de Esdra. O livro de Esdra registra quando retornou para Jerusalém uma primeira leva de cativos. O rei Dário deu ordem para que retornasse a Jerusalém os cativos que estavam presos em todo o reino da Babilônia, em todas as províncias do império da Babilônia. E diz o texto no livro de Esdra
Esdra, que havia voltado na primeira leva, vinda com Zorobabel, cerca de 40 a 45 mil judeus retornaram para Jerusalém. Depois, na segunda leva, veio Esdra com mais um número de 10 a 15 mil, retornaram para Jerusalém e voltaram para a sua pátria, porém a sua pátria estava assolada, havia muita pobreza, havia muita miséria ali. Por quê? Porque Jerusalém foi saqueada, foi roubada, foi tomada, seus muros foram derrubados, suas portas queimadas, e quem vivia ali vivia em pobreza e miséria. Amém? Amém. Neemias, ele estava em Suzã, servindo ao rei Xerxes, e ele vivia em uma situação muito boa. Por quê? Porque ele era um homem de confiança, um homem que colocava o vinho na mão do rei. Quero dizer aos irmãos uma coisa que alguém aqui trabalha na cozinha? Já trabalhou em cozinha? Quem trabalha em cozinha já trabalhou, passa fome? Não tem como, né? Porque tem que dar uma beliscadinha ali, tal, chega a hora de comer, come. Não estou com fome, não vou nem almoçar. Por quê? Porque trabalha na cozinha. Assim era Neemias. Ele servia ao rei, ele deitava o vinho na mão do rei, ele era um homem de confiança, e ele tinha regalias e mordomia, mesmo sendo escravo. Amém, queridos? Amém. Aleluia. E diz então o texto que veio alguns dos seus irmãos para lá, Deus, e aleluia. ele então quis saber como estava o estado dos irmãos de Jerusalém. Para ele a vida estava boa, mas ele queria saber o estado dos seus irmãos. E quando a notícia chegou, um dos seus irmãos disse: olha, há muita miséria ali. O texto que lemos, os que restaram ali estão em miséria, grande miséria, versículo 3 do capítulo 1. Desprezo, o muro de Jerusalém está fendido, as suas portas queimadas a fogo. Então Neemias se entristeceu muito, irmão. Por quê? Porque ele estava vivendo uma vida boa, mas os seus irmãos não. Os seus conterrâneos não estavam em pobreza e miséria. E diz o texto que ao ouvir isso, ele pôs-se a orar, o seu coração se condoeu. Há uma virtude chamada empatia. O que é empatia? É você sentir a dor do outro, é você se compadecer de alguém, é você se colocar no lugar de alguém. Então Neemias sentiu muita dor em seu coração, e ele começou a orar. Capítulo 1 é um capítulo de oração, e ele ora, ele se humilha, ele diz: ó Deus, eu pequei, meus pais pecaram, tudo que está acontecendo, a culpa é nossa, nós pecamos, nós não guardamos os seus mandamentos, por causa disso a miséria, a pobreza, por causa disso há tanta dor em Jerusalém. Perdoa os pecados do teu povo, tem misericórdia da nossa nação. E ele passou um período de oração. Que período foi esse, irmãos? Diga comigo: 3 meses. 3 meses. Por que 3 meses? Porque diz o texto que quando ele recebeu a notícia, estava no mês de Quisleu, capítulo 1, versículo 1. E ele foi se apresentar ao rei no mês de Nissan. O mês de Quisleu para o mês de Nissan são 3 meses. Então, durante esse período, ele esteve orando e jejuando pelo povo que estava em Jerusalém. Amados, prestem atenção. Às vezes nós recebemos uma notícia muito ruim, ou olhamos algo muito ruim que está acontecendo, ou no nosso país, ou numa nação vizinha, ou na família de alguém, e nós temos ciência que nós não temos o que fazer. No entanto, irmãos,
nós podemos fazer. O que podemos fazer? Podemos orar. Aleluia! Podemos jejuar. Aleluia! Podemos interceder pelo povo que está sofrendo. Enquanto nós fazemos isso, irmão, Deus vem ao nosso encontro. Aleluia! Dentro desse período de oração, de 3 meses de oração, o capítulo 1, versículo 11, diz um texto algo muito interessante aqui. O versículo 11, parte final: e faz prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Olha só o que Neemias orou no final da sua oração. Aleluia! Deus, me faz prosperar este teu servo, que sou eu, e me dá graça perante este homem. De quem que ele estava falando? Do rei? Ele estava falando dele, ele estava falando do rei. Por quê, queridos? Porque no período de oração, enquanto ele orava, enquanto ele buscava a Deus, enquanto ele jejuava, Deus veio ao seu encontro e disse a ele: olha, você vai ser um instrumento para que os muros sejam edificados. Você vai ser um instrumento para que as portas sejam restabelecidas. Eu vou usar você. Aleluia! Queridos, enquanto nós oramos, enquanto nós jejuamos, enquanto nós intercedemos em favor de alguém, Deus vem ao nosso encontro e às vezes diz assim: olha, é você que eu quero usar, é você que vai ser um instrumento, eu vou usar você. Aleluia! E sabe o que Neemias disse? Senhor, eis-me aqui, me dá graça diante deste homem, me dá graça diante deste homem. Irmãos, Deus colocou um plano no coração de Neemias. Deus colocou um projeto enquanto ele orava. 3 meses de oração, 3 meses de humilhação, 3 meses de consagração. Deus colocou um plano no coração dele. Às vezes nós nos sentimos inúteis, mas é porque nós não nos achegamos diante de Deus, porque nós não nos apresentamos diante dele como deve ser, porque a forma que nós nos apresentarmos, com humilhação, com oração, Deus pode nos usar. E nós vamos ser o instrumento que ele quer usar. E de repente ele chega o dia dele se apresentar ao rei para trabalhar. Há algo muito interessante quando nós servimos ao rei. Diz o texto que quando ele se apresentou para servir o vinho ao rei, ele não estava alegre. Amados, Aleluia! será que alguém pode se apresentar diante de um rei triste? Aleluia! Como que eu posso servir ao rei triste? É uma honra servir ao rei, é um privilégio servir ao rei, mas diz o texto que ele estava triste. Então o rei percebeu a sua tristeza e disse: por que você está triste? Por que você está me servindo triste? Porque não há alegria em seu coração. Glória a Deus! O que está acontecendo com você? Deus da glória! Então ele disse: olha, rei, como eu posso estar alegre se o meu povo está em miséria, em pobreza, os muros estão fendidos, as portas foram queimadas, o meu povo está sem proteção, o meu povo está desprezado? Como eu posso estar alegre? Queridos, diante do rei tem que haver sinceridade. Diante do rei tem que haver verdade. É isso que o rei espera de nós. E diante de Deus, que é o rei dos reis, não é diferente.
eu estou triste por causa disso, por causa disso. Mas mesmo estando triste, eu estou aqui para te servir. Mesmo não estando alegre, eu vim aqui prestar meu culto. E Deus vai ouvir o seu coração. Deus vai ouvir o seu lamento, irmão. E diz o texto que o rei disse: o que eu posso fazer por você? Amados, existe algo muito interessante. A gente passa desapercebido. E nós temos essa falta de entendimento. Isso não acontece só comigo, acontece com muita gente. Às vezes a gente pensa assim: como eu poderia ganhar muito dinheiro para me ajudar a minha família todinha? Quem já pensou assim? Meu Deus, se tivesse, né? Aí pensa até em jogar na loteria às vezes. A mega cena da virada. Vou acabar com a pobreza da minha família. Queridos, mas vou dizer algo para os irmãos. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio acabar com a pobreza financeira dos homens? Antes, o contrário, ele veio pobre. Ele nasceu numa manjedoura. A sua família era pobre. Quando seus pais o apresentaram, os seus pais eram tão pobres que eles não tiveram condição de trazer um bezerro como adoração. Eles trouxeram uma pomba rola. Jesus não veio acabar com a pobreza financeira dos homens. E Neemias não foi a Jerusalém acabar com a pobreza financeira dos homens. Ele não foi lá para acabar com a pobreza financeira dos homens. Ele foi lá para levantar os muros. Ele foi lá para restabelecer as portas. Irmãos, para a gente se sentir bem, basta a gente se sentir seguro. Para a gente ter ânimo de trabalhar, basta a gente se sentir seguro. Pensa bem, irmão, eu moro na rua, eu não tenho onde morar. Para que eu vou querer comprar um guarda-roupa novo? Tem precisando? Não tem. Mas se eu me sinto seguro, se eu me sinto protegido, se eu tenho segurança, o que eu faço? Eu compro. Eu trabalho. Eu tenho disposição porque há segurança. Perceba que Neemias, ele pensou: eu vou lá e vou tentar acabar com o desprezo de Israel. Como? Dando dinheiro para Jerusalém? Não. Dando dinheiro para os pobres? Não. Dando cesta básica? Não. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou levantar os muros. Eu vou lá e vou colocar as portas no lugar. Eu vou trazer um mínimo de segurança. Aleluia! Aleluia! Irmãos, se você quer que alguém saia da pobreza e da miséria, anima ele. Dá um pouco de segurança para ele. Dá um pouco de abrigo para ele. Não precisa você dar dinheiro para ele, não. Basta ele se sentir abrigado, se sentir seguro, ter um pouco de confiança que ele se levanta. Aleluia. É só isso que ele precisa. Neemias disse ao rei: olha, se for do agrado do rei, se eu achar graça aos teus olhos, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Diga comigo: peço que me envies. Peço que me envies. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Glória a Deus, aleluia. Porque Aleluia. uma coisa é eu ir, outra coisa é eu ser enviado. Um exemplo: minha filha ou meu filho diz assim: pai, eu preciso ir para São Paulo. Fazer o quê? Eu preciso ir lá, que eu preciso comprar umas coisas, eu preciso resolver alguma coisa lá. Eu vou dizer assim: então vai, que Deus te guarde. Vai. Agora, outra coisa
é o meu filho, minha filha ou minha mulher, vai dizer assim: eu preciso que você me envie a São Paulo para eu fazer isso.